Muito bem, filhos e filhas, eu quero partilhar com você um pouco hoje, nessa catequese, a respeito da maçonaria. Porque muitas pessoas têm questionado, que volta e meia o padre comenta sobre esse assunto nas missas, em algumas pregações, alguns encontros, falando sobre essa dificuldade do católico estar também na maçonaria ou no espiritismo. Então, hoje, falando da maçonaria, a pergunta é assim: padre, o católico pode estar na maçonaria? Uma vez mais, queremos nos colocar diante do Senhor, pedindo a graça do discernimento e da fé para compreendermos sempre mais e melhor a fé que professamos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Rainha dos Apóstolos, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O católico pode estar na maçonaria? A resposta é não. Não. É proibido ao católico inscrever-se em uma associação maçônica. Por quê? Porque os princípios da maçonaria foram sempre considerados contrários aos princípios da Igreja Católica. É claro que uma pessoa que está na maçonaria, talvez lá dentro diretamente, não se fale contra a Igreja. Muito pelo contrário, até se promove, digamos assim, se fala da Bíblia, se fala que o maçom tem que ter uma religião, etc. Mas na prática não é bem assim. Então eu tenho aqui anotado comigo 3 princípios, 3 filosofias de vida da maçonaria que não condizem com o catolicismo. Então nós temos, por exemplo, o naturalismo. O que é o naturalismo? É uma filosofia de vida, uma corrente de pensamento que parte do princípio de crer naquilo que é observável, naquilo que é palpável, a natureza, aquilo que está aí fora, que foi criado. Outra corrente é o racionalismo, que exalta a razão e o pensamento lógico. E uma terceira é o deísmo. O que é o deísmo? O deísmo considera a razão como a única via de assegurar a existência de Deus. O deísmo rejeita todo o ensinamento, doutrina, toda religião organizada. Para você ter uma ideia, o deísmo foi precursor do ateísmo moderno. Então, como assim? A pessoa é católica e ela vai estar estudando lá com a maçonaria, estudando sobre isso aqui, naturalismo, racionalismo, deísmo. Então, qual que é a mensagem que está como pano de fundo? Que eu, o ser humano, eu sou dotado de virtude, de inteligência, eu sou dotado de conhecimento e eu vou me aperfeiçoando, eu vou me elevando. Deus é o grande arquiteto do mundo, que fez o mundo, me deixou aqui e aqui eu caminho e vou com as minhas forças, com a minha razão, com a minha capacidade, caminhando, progredindo na virtude e etc. Onde está Jesus Cristo aqui? Onde está a revelação de Deus que falou a nós, especialmente nos últimos tempos, em Jesus Cristo? A Bíblia que está lá na maçonaria não é no mesmo sentido que está aqui na Igreja Católica ou na Igreja Evangélica.
como um livro inspirado, um livro de oração, de fé, de conhecimento de Deus, mas é mais um livro de história a ser estudado, meditado, enfim. Depois, a maçonaria é sim uma sociedade secreta. Eles querem dizer que não é secreta, é discreta, mas é mentira. É uma sociedade secreta. Nós podemos ler um pouco sobre isso nos estatutos, nos regimentos internos, toda um sigilo que o maçom deve manter e não pode falar. E quer dizer, o que é isso? A igreja, como mãe, não quer ver os seus filhos frequentando uma sociedade que é toda envolvida num mistério, num sigilo que pode estar pondo a perder a sua fé, a sua identidade como católico, como cristão, como filho de Deus, onde permanece um relativismo, um racionalismo, um deísmo. A misericórdia de Deus, o amor de Deus, a revelação de Deus, tudo isso não está contemplado na maçonaria. A maçonaria tem uma trilogia, que é a fraternidade, a igualdade e a liberdade. Ela vê a igreja como algo que oprime, que escraviza, que dogmatiza. Então a pessoa que está na maçonaria, ela vai sendo orientada, mesmo sem perceber, ela vai sendo educada, formada nessa liberdade, nessa filosofia de vida que vai desconsiderando a religião, a doutrina, os ensinamentos. A maçonaria preza por um pensamento livre. O pensamento livre aqui não é no sentido da pessoa ser livre para pensar, para ser crítica, para questionar e etc., compreender tudo isso. Não. O pensamento livre aqui quer dizer livre de todo dogmatismo, clericalismo, doutrina, ensinamento. Os nossos dogmas de fé, que são verdades de fé, cai tudo por terra. Entende? Eu vou me orientando conforme a minha razão. Eu sou um ser livre. Eu tenho no meu coração uma mentalidade racionalista, individualista, uma mentalidade naturalista, onde o divino não intervém no humano. Então essa é, sem dúvida, uma prática perigosa para a nossa prática religiosa. Eu tenho aqui um documento que se chama, é uma encíclica do Papa Leão XIII, que se chama Humanum Genus, gênero humano. E em um dos pontos aqui, o Papa diz assim: a doutrina fundamental dos naturalistas é que a natureza humana e a razão humana deveriam em todas as coisas ser senhora e guia. A razão humana, a natureza humana, senhora e guia. Onde está Deus? Onde está o Senhor? Onde está aquele que nos criou, nos salvou, comunicou o Espírito Santo à Igreja, deu autoridade a Pedro e aos demais apóstolos, instituiu os sacramentos, é Filho de Deus que se fez homem para nos salvar, é o Verbo que se fez carne. Então toda a nossa doutrina está nas entrelinhas sendo combatida, sendo negada. E muitos maçons, mesmo lá dentro, não têm essa clareza, não têm essa noção. Mas assim, a última palavra da Igreja foi feita pela Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé. A Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé é o órgão máximo da Igreja Católica que cuida da nossa doutrina. E quando Joseph Ratzinger era cardeal, depois ficou o Papa Bento XVI, ele era o prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé.
E João Paulo II era o Papa na época. E a Igreja, lá no Código de 1917,